Olá, este é o vídeo produzido para o trabalho de Laboratório de Redes e Sistemas Operacionais. Os integrantes são Gabriel Luciano e Paulo Otávio. Neste trabalho, vamos demonstrar a criação de threads e a comunicação TCP entre cliente e servidor através de um jogo de forca. Na direita, vemos o código do cliente, onde irá realizar a comunicação com o servidor. Para isso, precisamos colocar o IP do host e a porta para a comunicação. Após isso, iremos setar o tipo de comunicação, que vai ser o TCP, e por fim colocar a porta e o IP do destino. Iremos realizar a comunicação para que o cliente tenha comunicação com o servidor. A parte de baixo do código já é propriamente o jogo que a gente desenvolveu. Algumas flags aqui para controle e esse input aqui para começar ou não o jogo em si. Nessa parte aqui de dentro do código, a gente vai meio que um controle do jogo em si, para que o usuário, ou seja, o jogador, só insira palavras ou que só possa enviar comandos para o servidor quando for realmente a sua vez, através de uma flag que esse OK aqui que será enviado no pacote. Caso esse OK tenha sido enviado, vai ser liberado para o cliente poder digitar sua mensagem e assim mandar para o servidor e realizando a comunicação. Caso o jogo tenha terminado, através dessa flag fim, a comunicação será fechada e o cliente terminará a comunicação com o servidor. Na parte da esquerda temos aqui o nosso servidor que irá cuidar totalmente do jogo. Então aqui temos aqui o host, né, como ele é o próprio host, não precisa de IP, e a porta que vai receber a comunicação. Algumas variáveis globais aqui para controle e algumas funções para o próprio jogo. Na parte inicial do código, a gente tem aqui, né, aceitando a comunicação, ou melhor dizendo, criando uma comunicação TCP com os mesmos parâmetros do código do cliente, só que isso aqui vai ser um servidor. E como isso é feito? Eu vou setar esses dois parâmetros aqui, essas duas funções, que irão criar a comunicação para receber outras comunicações. Então, quando eu uso esse TCP bind, eu quero dizer o seguinte, que eu vou ser o servidor e vou receber comunicações. E esse TCP listing aqui embaixo vai dizer que essa porta vai receber outras comunicações constantemente. Então, isso aqui é um true, um false mesmo. A parte de baixo aqui já vai ser mesmo um controle do nosso jogo. Então, é uma confirmação, né, para saber quantos jogadores irão participar do jogo. E enquanto não tiver essa quantidade mínima, eu não vou poder iniciar o meu jogo. E a partir do momento que os usuários vão se conectando, eu vou informando ao servidor, né, quem são os conectados. Na parte de baixo aqui, a gente tem esse loop eterno aqui para comunicação e conexão dos usuários. Essa função TCP accept aqui é uma função que ela causa um lock, ou seja, quando um usuário conecta, eu não vou fazer sempre essa função. Eu só vou fazer essa função sempre que for requisitado uma aceitação de TCP. Ou seja, quando entrou um cliente aqui, ele vai travar essa função e só vai liberar quando detectar uma outra conexão. Agora, para começar o próprio jogo, né, que é essa função start jogo aqui, a gente vai fazer o quê? A gente tem, né, um líder que entre os jogadores vai ser quem vai comandar a partida, que vai definir realmente quantas tentativas ou qual a palavra desejada para o jogo. E quando ele seta esses parâmetros, a gente vai dar início ao jogo comandando informações para os outros jogadores. Ou seja, o líder não participa do jogo propriamente dito. Ele vai setar acertar a palavra e as tentativas para decorrer do jogo. E aqui embaixo, nesse while aqui, vai ser a informação do decorrer do jogo, falando quem é a vez de quem e quais são as palavras que foram utilizadas. A gente tem também outras funções aqui para auxiliar no jogo, que vai ser, por exemplo, esse conectado, que aqui vai tratar toda a questão de comunicação de threads. Quando um novo usuário entra no jogo, ele vai criar uma nova thread. Então, esse comando que vai estar aqui, essa função, vai ficar responsável por essa thread, assim como as demais criadas. Então, toda vez que vai entrar aqui, vai fazer a verificação se é um líder ou não, e definir qual vai ser o tipo de jogada ou mensagem recebida pelo jogador. Algumas funções de controle, né, para saber realmente quem vai ser o líder, verificação de fim do jogo ou não, geração da palavra secreta para que os usuários que estão tentando descobrir a palavra não tenham acesso direto à palavra,
qual foi a jogada do respectivo jogador, se ele acertou ou não a palavra, se eu posso trocar ou não aquela chave da palavra secreta. Esse preencher jogadores são os jogadores de fato que vão fazer parte do jogo, tirando o líder, né? Aqui, esse replace letra, eu vou ter essa questão, se o usuário acertou uma letra, eu vou substituir a palavra secreta porque é a letra que ele acertou. Aqui embaixo, o send to all, que eu vou mandar uma mensagem para todos os jogadores, incluindo o líder. Então, esse é o nosso código, bem simples mesmo, só para fazer esse teste de comunicação. Agora, rodando o jogo, eu vou abrir rapidinho aqui alguns terminais para poder mostrar essa comunicação. Então, um deles vai ser o nosso servidor, e ao incitar o servidor, eu vou falar que quero quantos jogadores. No nosso caso, vai ser 3 jogadores. Ele vai falar que está esperando conexão de outros jogadores. E agora nós vamos mostrar no Process Monitor que que foi criada, então, temos aí as threads. No caso, não foram criadas nenhuma thread para os clientes ainda, porque não foi feita a conexão com o servidor. Enfim, continuando isso, né, como mostrado aqui embaixo, algumas threads foram criadas. E eu vou entrar agora com os nossos clientes. Vou deixar aberto aqui para ter uma melhor visualização. E entrar com os clientes. O primeiro cliente. E ao mesmo tempo o servidor vai informar quais são os IPs que estão conectando e por qual porta ele conectou. Aqui nossa função inicial, né, para ter um controle mesmo para saber a comunicação, para saber a resposta dos nossos clientes, né? E aqui em cima, na direita, temos aqui que esse vai ser o líder. Então ele vai setar qual a quantidade de tentativas, por exemplo, serão 4 tentativas, e a palavra vai ser a palavra laranja. Ele vai informar aqui para o nosso líder que ele não vai fazer parte, né? Então é uma coisa bem simples mesmo do código. E nesse exato momento, os outros jogadores irão fazer parte do jogo. E assim até o final do jogo. Aqui no ProcessMon, a gente tem a criação novamente de threads e algumas finalizações de threads, que seriam o caso, por exemplo, o meu cliente, meu servidor, criou uma thread e finalizou por quê? Aquela thread que está lá, ela vai ser temporária, ou seja, todo mundo que está conectando ao meu servidor vai entrar por uma thread, mas ao decorrer, depois que finalizar o meu jogo, essa thread aqui vai ser fechada. Então, essas threads são exclusivas para cada jogador e ao final de tudo, todas as threads serão fechadas. Esse é o nosso código, né, bem simples para poder mostrar a comunicação de um cliente e servidor utilizando o TCP e um pouquinho de threads entre processos. É isso, galera.